rede, suprir as necessidades dos pastores e obreiros que estão a necessitar das nossas ajudas. Muitas vezes eles não têm outra forma de sustento, e então esta ajuda visa ajudar nessa falta de sustento. Vamos, em conjunto com outras igrejas, dar este euro missionário, que será então dirigido pela associação, pelo SEM, para todos os pastores e obreiros que estão a ser apoiados, e assim colaborar também o seu sustento, para que eles possam continuar o seu ministério ou possam ter uma reforma um pouco mais tranquila. Vamos então consagrar as nossas ofertas ao título musical ou instrumental, após que faremos a oração de agradecimento. Vós sois as minhas testemunhas do Senhor, e o meu servo que escolhi para que
ancestrais, e eu sou o mesmo. Antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu mostrei. E Deus estranho não houve entre vós, portanto, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, também de hoje em diante eu o sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem me dirá? Assim diz o Senhor, vosso Redentor, o Santo de Israel. Por amor de vós, enviarei a Babilônia, e a todos os fugitivos farei embarcar até os caldeus, os navios onde se vangloriavam. Eu sou o Senhor, vosso Santo Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar o caminho, e nas águas impetuosas uma vereda, o que faz sair o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles juntamente se deitam e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora está saindo à luz, porventura não percebeis? Eis que porei o caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, esse povo que formei para mim, para que ele publicasse o meu louvor. Em Isaías 43, o Senhor Deus reforça-nos a promessa de que estará com o seu povo, nas mais diferentes situações, nas aflições, nas dores, nas angústias, nos lutos, em todas elas a promessa é a mesma, é de que Ele estará connosco, na pessoa de Jesus Cristo e através do Espírito Santo. Ele é capaz de nos consolar e fortalecer
o levantamento das ofertas, mas antes ainda teremos uma leitura bíblica. Então, para já, ele é exaltado.
tens feito nas nossas vidas. Queremos ter acesso a todas as bênçãos que diariamente derramas sobre as nossas vidas, Pai. Nós não somos merecedores dela, mas queremos te agradecer pela tua compaixão, pelo teu grande amor que tens feito connosco, Pai. Ó Pai, nesta hora, também queremos te agradecer por este dízimo e estas ofertas. E pedimos sempre, Pai, que sejas tu, Pai, o nosso único orientador, Pai, destas guerras. Sejas tu que nos possas orientar para aplicarmos bem estas guerras. Que elas possam ir de encontro a quem necessita delas, Pai. E também da manutenção aqui da tua igreja, Pai. Ó Pai, também pedimos que continues a abençoar. Pedimos que o teu amor possa reinar aqui no meio de nós, Pai. E que um dia possamos ter uma paz eternal, Pai. E também pedimos pela paz deste mundo, Pai. Principalmente aquela guerra da Ucrânia. Pedimos que sejas tu, Pai, também que possas dar paz àquele povo, Pai. Em nome do Filho amado Jesus Cristo, tudo isto pedimos e te agradecemos em perdão dos nossos pecados. Amém. Bom dia. Ele está me dando a capa que eu mandei para ele, porque fica olhando aqui, já os olhos não deixam. Então eu preciso de uma letra maior. A gente quer poupar para a natureza, não fazer impressão, mas aí depois também não consegue ver, fica complicado. Nós terminamos o livro de Atos, e alguns dizem assim, amém, né? Depois de todo esse tempo, já não dava mais para continuar no livro de Atos. Eu não sei o que fiz aqui, os graus não. Pronto, voltou. Eu vou iniciar uma série de reflexões sobre aquilo que é chamado os 10 mandamentos, mas que os judeus chamam as 10 palavras, em Êxodo, capítulo 20. E hoje nós vamos fazer a introdução, então vamos ler apenas versículo 1 e 2 de Êxodo 20, versículo 1 e 2, e vamos ter como tema: Deus pronunciou estas palavras. Veja, o texto diz assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Vamos lá. Senhor, nós estamos diante da tua revelação, da tua palavra, e queremos pedir que tu nos orientes, que tu nos desafies, para que possamos compreendê-la, para que possamos internalizá-la e viver em conformidade à tua palavra. Fala-nos nesta manhã, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu espero utilizar os 20 minutos até tocar ali quando os bombeiros nos disserem que chegou o nosso tempo. Bom, vamos então começar esse desafio de refletir sobre aquilo que é conhecido para nós como os 10 mandamentos. E quando nós olhamos para esse início de capítulo, ele tem a particularidade de começar com Deus falando. E dentro daquilo que nós estudamos é chamada revelação, ou seja, Deus dando-se a conhecer ao seu povo, Deus descortinando-se, porque Deus deseja ser conhecido por cada um de nós. Deus não quer viver numa nebulosa, Deus não quer ser alguém desconhecido. Ele quer que nós percebamos os seus padrões, aquilo que Ele estabeleceu para que nós possamos ter uma vida correta. Portanto, refletir sobre essas 10 palavras, como dizem os judeus, é fazer uma viagem no tempo. Eu sou da época em que a televisão ainda era monocromática. Estou ficando
bem velho, né? Hoje a gente falar de televisão, o pessoal já olha para nós assim, achando que nós somos da época dos dinossauros, que hoje é tudo no streaming. Então falar que ela era preto e branco, então pior ainda. Mas eu sou dessa época. E nessa época no Brasil havia uma série que era Viagem no Túnel do Tempo, onde mostravam alguns cientistas que entravam no túnel, eles viajavam no tempo, tudo aí, sempre a tentativa era trazê-los de volta para o presente, mas eles eram jogados para outra parte da história. E aquilo me encantava. E eles viajavam no tempo. E também estudar a Bíblia é fazer essa viagem no túnel do tempo. E quando nós olhamos, nós fazemos aqui no Decálogo uma viagem aproximada de 3.500 anos. Coisa pouca, né? São 3.500 anos, ou seja, no início do terceiro mês após o êxodo do Egito, onde ocorre esse acontecimento central da história bíblica, que é a revelação daquilo que o judeu chama de Torá ou da lei. E é o ponto culminante do Antigo Testamento. E essa revelação ela acontece no Monte Sinai, o lugar do encontro com Deus. Nós percebemos isso em Êxodo 19 e 20, Deuteronômio 5. Esse é o local de encontro com Deus. É o local das manifestações de Deus no Antigo Testamento. E aqueles que gostam de falar bonito, eu tinha um pastor amigo, ele gostava muito de falar. Aí ele falava, não, Marcos, porque as teofanias de Deus, aí ele chegava no púlpito e falava, uma vez ele disse assim, ô Vlad, tu sabes, tu falas de teofanias, tu já pensaste, tu sabe se as pessoas que estão lá sentadas sabem o que significa teofania? Ah, mas é uma linguagem teológica. Eu disse, mas tu estudaste teologia. Às vezes nós gostamos de falar essas coisas bonitas que a gente fica, quem está sentado aí, fica falando, é bonito, mas não deixou ninguém perceber nada. Faz lembrar uma irmã de Viseu, quando o pastor pregou lá, e aquela irmã não tinha estudo nenhum. E o pastor terminou de pregar, ela chegou no final do curso, o pastor pregou tão bonito hoje, então ficou assustado, sabia que a irmã não tinha escolaridade nenhuma. Viraram para ela, mas a irmã entendeu o que o pastor pregou? Ela disse, entendeu? Não entendi nada, mas foi bonito. Às vezes acontece isso, o pastor quer falar muito bonito, o povo fica sem entender. Não é o meu objetivo. Então, as manifestações de Deus, elas acontecem. Então, esses versículos aqui, eles são a introdução das 10 palavras. Deus está a falar com o povo. Deus está a comunicar-se com o seu povo. Lá no Monte Sinai, Ele entrega as suas palavras. Aquilo que nós chamamos os 10 mandamentos. São escritos em tábuas de pedra. O texto bíblico também chama das tábuas do testemunho, ou tábuas da aliança. E aqui nós estamos vendo a introdução deles. Deus orientando o povo, mostrando-lhe como deve viver. Deus quer que eu e tu saibamos como devemos viver. O fato é que quando pensamos em mandamentos, e aqui é o problema, quando nós pensamos em mandamentos, isso nos assusta e nos revolta, porque nós não gostamos que ninguém mande em nós. Nós dizemos que somos donos dos nossos próprios narizes, né? É a mesma coisa quando pensamos em democracia e ditadura. Aí Luiz Fernando Veríssimo, um escritor brasileiro, comediante, ele costuma dizer o seguinte: democracia é quando eu mando em você, ditadura é quando você manda em mim. Então, é mais ou menos assim a questão de mandamento. Nós não gostamos muito, ficamos meio revoltados. Mas nós precisamos perceber o seguinte: os mandamentos são como o sal da vida. O que lhe dá sabor não são ordens do ter, uma moral, nem do dever, o fazer bem, nem a fortiori proibições a aceitar, mas do ser e da palavra. Ser mais, ser melhor, ser plenamente humano. E quando fala plenamente humano, meu amigo Josinaldo fica contente, que ele está estudando muito sobre a realidade
do que é ser humano, falar ao outro para que ele viva como eu e retribua a vida para que também ele me ofereça o mundo através da sua palavra. É disso que tratam essas palavras, essas 10 palavras. Deus comunica com Moisés, orienta e apresenta as suas palavras. E quando nós olhamos para o texto, nós vamos perceber que a ênfase da origem está nas palavras. Elas são palavras de Deus. E depois surge o propósito e, por último, o conteúdo. Então vamos perceber o seguinte, que esses mandamentos são a natureza de Deus expressa em termos de imperativos morais. O fato de Deus ter escolhido se revelar desta maneira, ao invés de fazê-lo mediante proposições ou em declarações filosóficas, é bastante interessante, porque se revelar dessa maneira, ao invés de argumentações filosóficas, indica o seguinte, que o Deus de Israel, ou o Deus que nós servimos e amamos, ele é o Deus da história. Nós percebemos isso no versículo 2. No versículo 13 e seguintes, nós vamos perceber que ele é o Deus do cotidiano, ele é o Deus da vida que caminha conosco. E não é um Deus de especulações, de ideias mirabolantes que nós criamos. Ele é o Deus da realidade. Isso é muito importante. O contexto que surge é o contexto da libertação. O Deus da lei é o Deus da libertação. Libertação e liberdade são os princípios fundamentais que vão dar origem, que organizam aquilo que nós chamamos de lei. E aqui é o prefácio dessas 10 palavras. Mas o que nós aprendemos com elas? Logo no versículo 2, nós vemos: eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. A primeira coisa que nós aprendemos sobre esse Deus que nós servimos é que ele é um ser moral. Deus é um ser moral. Ele se apresenta, e isso é muito importante. Deus não é uma energia, ele é um ser moral. Porque vejam, energia não tem a capacidade de gerar sentimento moral. Somente um Deus moral pode criar mandamentos morais. Devemos pensar também no seguinte: se Deus é uma energia, como as testemunhas de Jeová dizem, que ele é uma energia, é um poder. Se ele é uma energia, ele é impessoal. Então surge-nos a questão: como é que poderíamos ser impessoal, uma energia, se comunicar e ter criado um ser pessoal que se comunica e é um ser moral? Quando nós pensamos neste ser moral, que fala, que se revela, que se comunica conosco e se dá a conhecer pelo seu próprio nome, nós percebemos que ele é um ser relacional, é um ser de relacionamento. E vejam, ele é apresentado aqui nas nossas Bíblias, traz o termo o Senhor. No hebraico, são as 4 letras, que é chamado tetragrama, que o judeu não ousa pronunciar. Nós, em português, temos um híbrido chamado Jeová. Na verdade, isso não existe no hebraico. A letra J não existe. Melhor tradução seria Yahvé ou Yahvé, se nós quiséssemos colocar o nome de Deus. Ele se revela, e ele se revela como Deus libertador de Israel, o Deus que se auto-revela. E neste versículo que está a base da fé israelita. Toda a fé israelita se fundamenta nesse versículo. Dá-nos a compreensão da grande auto-revelação divina contida nesse nome, que afirma em termos diretos a personalidade de Deus. E esse versículo também o revela como um Deus vivo, dinâmico,
ativo na história. E os versículos seguintes irão demonstrar a sua natureza, e só pode ser entendida pelo homem em termos morais. A questão é: Deus já se revelou a ti? Ou tu conheces esse Deus? Tu te relacionas com esse Deus? Deus revela-se como aquele que quer se relacionar conosco, dizendo como nós devemos viver com Ele, em relação com Ele e com o próximo. Ele traça um padrão de moralidade para mim e para ti, o princípio ético das nossas vidas. Ele quer comunicar-se conosco, e Ele deu a sua lei, e ela diz que Ele é um ser moral, e como tal deseja que os seus seguidores, aqueles que dizem que o amam, vivam dentro dos seus padrões morais que Ele deu a conhecer. Nós estamos vivendo em submissão aos padrões de Deus. A segunda lição que esse texto diz é justamente essa: Ele é um ser pessoal, Ele é o Deus que fala, é o Deus que se comunica. O princípio transversal de toda a Bíblia é esse: Deus revelando-se, Deus dando-se a conhecer ao ser humano. Nós hoje em dia utilizamos esse instrumento aqui para fazer as nossas fotografias, e é muito chato. Sabe por quê? Não tem a questão do mistério. Nós olhamos e não gostei, apaga, fazer de novo. Mas quando nós usávamos as máquinas analógicas, ficava aquele bichinho: o que está por trás agora? Como é que vai ser a revelação? Então, quando nós pensamos em revelação bíblica, Deus revelando-se, é justamente isso: é Deus tirando aquilo que está obscuro, aquilo que nós não percebemos, e trazendo as claras. Quando nós percebemos esse Deus pessoal se revelando, Ele está dizendo assim: eu estou me mostrando para vocês. E a maior revelação de Deus se dá na pessoa de Jesus Cristo, o Deus encarnado. Notem, Moisés estava recebendo a revelação de Deus. E receber a revelação é abrir-se a uma outra palavra, para entender qual é o lugar certo, o lugar exato que permitirá a cada um viver. E neste sentido, o homem que recebe os mandamentos, ou os mais comuns da Torá, é capaz de aceder plenamente a sua própria vida, mas também de dar plenamente a vida ao outro. E aqui tem relação. Toda a realidade da fé é relacional. Relação com Deus em relação com o outro. Porque Ele é um ser pessoal. E Ele é o Senhor. Ele é o soberano. E é Ele que vem ao encontro do ser humano. Notem, não é o ser humano que vai ao encontro de Deus. É Deus que vem ao nosso encontro. É Ele que se dá a conhecer. Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus. Em primeiro lugar, daria assim o seu nome, ou um dos seus nomes, o Senhor. Mas seria um erro para nós entender que, desse modo, a palavra do Senhor não é o nome de Deus, mas um nome, como diz Deus ou qualquer outro. O seu nome, como eu falei, é um tetragrama, é uma palavra escrita. E o judeu tinha tanto respeito para escrever esse nome. Ele pegava uma caneta de ouro, lavava 7 vezes, depois de escrever, e depois colocava de parte. Aquela caneta existia só para aquilo, sem vogais. Pronunciava intercalando com vogais, seria mais uma vez encher o nome, por assim dizer, saturar o improviso e sentido. Então, o nome de Deus revela a sua infinidade, fala da sua eternidade, fala que Ele é transcendente, que Ele é totalmente outro, Ele é diferente de nós. Mas Ele é aquele que se dá a conhecer. Ele é a origem de todas as coisas.
O ser humano vive fundamentado em regras, porque é um ser moral e carrega na sua essência a imagem e semelhança do seu Criador, que é um ser moral, pessoal e relacional. Uma das definições mais bonitas que eu vi sobre Deus foi dada pelo teólogo Leonardo Boff. Ele disse assim: Deus é comunidade, porque Ele reside em 3 pessoas. Ele é relacionamento. E é por isso que nós temos a necessidade de estar em comunidade. Mas Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, o Deus pessoal, o Deus que age na história. Ele é teu Deus. Ele é o meu Deus. Ele tem comunicado-se contigo, ou melhor, tu tens parado para deixar Ele se comunicar contigo através da leitura, da meditação e da reflexão da palavra. É o Deus presente, que age na história e através dela. Apresenta-se, dá-se a conhecer e mostra os seus mandamentos. E o apóstolo João, em 1 João capítulo 5, versículo 3, diz que os seus mandamentos não são pesados. Deus é um ser pessoal que relaciona-se de forma única com o ser humano. Ele é um ser relacional. Mas por último, vejam, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. É a terceira lição que o texto fala para mim, e eu não gosto de pregar para os outros, eu gosto de pregar para mim. Quando a gente fala para os outros é muito fácil. Difícil é falar para nós e pregar para nós mesmos. É perceber que Deus, Ele é pessoal, inteligente e Ele é o libertador. Como é bonito perceber essa apresentação de Deus como um ser pessoal, mas que vai muito além disso. Mostra-se como Deus que age na história da vida do povo, que age na história da minha vida, que Ele pode mudar situações, mas diz que Ele é o libertador, que tirou o povo da escravidão. Ele é o meu libertador que pagou o preço pela minha vida na cruz do Calvário. E tudo isso Ele faz através da sua palavra. Ele dá-se a conhecer. E Moisés, ele fala a Moisés, comissionando para falar a Faraó, para dizer: olha, Deus está dizendo isso. Ele age como um ser pessoal, inteligente, ativo. O livro do Êxodo é a narrativa de como Deus vem ao encontro do seu povo para libertá-lo. Tu podes fazer a narrativa de como Deus veio ao teu encontro para te libertar. Contar a tua história. Havia um hino antigo chamado justamente isso: conta a minha velha história. Mas que ela se renova nas nossas vidas. Ele vem para ser libertador e salvador. Apresenta-se. Vejam, nós estamos iniciando um estudo sobre aquilo que será chamado os 10 mandamentos. Deus dando-se a conhecer pelo próprio nome.
E quando nós paramos para esses dois primeiros versículos, que são o prefácio, a introdução do Decálogo, há três coisas que são ditas sobre Deus: que Ele é um ser moral, de princípios, que Ele é um ser pessoal e relacional, e que Ele é um ser pessoal, inteligente e libertador, que quer se relacionar com o seu povo, que quer te libertar da escravidão do pecado, que quer que tu caminhes com Ele. Que nós possamos ouvir esse Deus, que possamos obedecer a sua palavra e que possamos ser libertos em Jesus Cristo para uma nova vida. Amém? Amém. Deus nos abençoe. Eu meio-dia em ponto. Amém. Vamos lá. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e queremos pedir em nome de Jesus a palavra revelada, que possamos nos relacionar contigo e uns com os outros de forma correta, com os princípios morais que tu traçaste. Que possamos nos relacionar contigo porque tu és um ser relacional, mas reconhecendo que tu és o soberano e o Senhor. Que possamos nos relacionar contigo olhando para ti como o nosso libertador e o nosso salvador. E por isso possamos ser cheios de gratidão por aquilo que tu fizestes. Aceita o nosso culto, aceita a nossa adoração. Despede-nos para os nossos lares. Que o amor, a graça, a comunhão e a consolação do Deus Filho esteja com esta igreja, esteja com o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Vamos ouvir por hoje.